A gestão de pessoas é uma das questões que mais merecem atenção e que exigem um grande esforço por serem desafiadoras, seja em organizações sociais, órgãos do governo ou até mesmo em grandes empresas. Há um longo caminho a ser percorrido desde o momento da contratação, passando pelo treinamento do colaborador, até que ele esteja minimamente preparado para dar o seu melhor e a organização atingir os objetivos programados, ou seja, potencializar o talento de cada colaborador. Outro fator importante que a gente sempre tem que se questionar é como aumentar o comprometimento das pessoas de uma organização se os seus membros acreditam que já se doam ao máximo em função da sua causa social. A resposta para esse desafio pode começar com a profissionalização dos processos de gestão de pessoas e será abordada como uma tendência no terceiro setor. A palavra profissionalização nem sempre implica na contratação de pessoal especializado em administração de empresas. Na realidade do terceiro setor, a expressão significa muito mais a adoção de certos princípios de administração por parte dos gestores da organização. O cenário da gestão de pessoas nas organizações passou de atividades pontuais e operacionais para ações corporativas e estratégicas, a partir do momento em que o terceiro setor passou a se capacitar e profissionalizar. Com isso, é possível perceber que a importância da gestão de pessoas está na seguinte lógica: toda organização é feita de pessoas para pessoas. Desse modo, o ponto central na área de recursos humanos está na contribuição conceitual e prática de um ser humano saudável. Sendo assim, é importante ressaltar que a gestão de pessoas deve ocorrer a partir de uma visão das pessoas na organização, integrando suas expectativas e objetivos sobre a relação de trabalho. Ou seja, é muito importante fazer esse link. Dentre esses objetivos, podem ser listados: informar os gestores sobre as ferramentas relacionadas às práticas administrativas de recursos humanos, estimular uma visão crítica e de contínuo aprimoramento da gestão de pessoas, alinhar o conceito de competências e contribuir com a evolução da área. Existe uma ferramenta essencial que fala sobre cultura organizacional dentro de uma organização. O nome dela em inglês é Cultural Web. É preciso explicar cada um dos seus círculos que compõem essa ferramenta. O primeiro círculo é sobre as histórias. Significa a maneira de como a crença dos indivíduos de sua organização está ligada à história dela. Tendem a ser sobre vilões, heróis, feitos de sucesso e fracasso. Algumas perguntas centrais devem sempre ser feitas. Por exemplo, qual a história da organização reflete os principais pressupostos e crenças das pessoas? O segundo círculo significa os símbolos. Símbolos significam os objetos, eventos, ações e pessoas que pertencem à organização. Eles criam e movem a organização dia após dia para o seu propósito funcional. Perguntas centrais devem sempre ser feitas. Por exemplo, quais objetos, pessoas ou ações as pessoas se identificam na organização? Qual é a relação desses símbolos com a história da organização? E quais os aspectos de estratégia são destacados nas mídias? O terceiro círculo é sobre a estrutura de poder. Então, algumas perguntas importantes devem ser feitas, como por exemplo, onde o poder está? Quem faz as coisas acontecerem dentro da organização? Ou seja, quem vai atrás dos recursos? Qual é o status da organização? Quais símbolos demonstram poder dentro da organização? O quarto círculo diz respeito às estruturas organizacionais. O quanto formal ou informal é a estrutura organizacional? A organização em si encoraja os colaboradores ou a competição entre os membros? Quais os tipos de estruturas de poder são encontrados? O quinto círculo diz respeito aos sistemas de controle. Então, o que é o controle e o monitoramento mais detalhado e como ele acontece? A ênfase está na recompensa ou na punição? Ter controle faz parte da tradição ou é uma nova estratégia? O sexto círculo, e último, diz respeito aos rituais e rotinas. Então, quais rotinas são as mais importantes? Quais os rituais da organização fazem parte da história da organização? Quais os comportamentos das pessoas que encorajam essa rotina?
Como são feitos os programas de treinamento? Após responder essas questões que giram em torno do paradigma da organização, é preciso refletir se a cultura é firmada ou fraca, ou se ela possui uma cultura organizacional. Uma cultura fraca é baseada em práticas constantes, ou seja, em que não há possibilidade de mudança em nenhum âmbito. Lacunas entre os valores das pessoas relacionados aos valores da organização existem, e que esse pensamento é constantemente permeado. Para isso, é preciso mapear como é que a organização se encontra hoje. Isso chama SMAP. E como as pessoas e indivíduos dessa organização gostariam que ela fosse. Isso se chama To Be. Dessa forma, para solucionar os intervalos entre o que é hoje e o que a gente gostaria que fosse, é preciso que se comunique e capacite as pessoas da organização para terem esse conhecimento e tomar o tipo de decisão que vá resolver esse problema, ou seja, esse gap. Esse é um processo trabalhoso que exige dedicação e esforço, pois deve atentar-se aos mínimos detalhes, observar as direções que as pessoas caminham e por que elas caminham desse jeito e não de outro. Esse foi mais um dos vídeos que ilustra um dos pilares que trabalhamos na Consultoria Júnior Pública FGV, Gestão de Pessoas. Para mais informações, entre em contato conosco.